Ninguém pode viver sozinho. Então, foram-se aqueles 5 homens e vieram a Laís e viram que o povo que havia no meio dela estava seguro conforme o costume dos sidônios, quieto e confiado. Nem havia possessor algum do reino que, por coisa alguma, envergonhasse alguém naquela terra. Também estavam longe dos sidônios e não tinham que fazer com ninguém. Juízes 18:7. Quando Deus olhou mais profundamente o homem no Éden, viu que não era bom que ele estivesse só. Esse relato bíblico não trata somente de perpetuação da espécie, mas também trata de companheirismo e de ajuda mútua. Vou-me utilizar desse segundo viés, companheirismo e ajuda mútua, para poder trazer essa meditação para os amados irmãos. No versículo lido na versão revista corrigida, diz que o povo que havia na cidade de Laís estava seguro, quieto e confiado, e na NAA está escrito assim: o povo daquele lugar vivia em segurança, em paz e sem desconfiar de nada. Nessa meditação pretendo mostrar aos irmãos um ponto que me chamou a atenção. No versículo lido está escrito que os habitantes de Laís viviam seguros, quietos, sossegados, sem nenhum incômodo. Fiquei muito preocupado porque precisava achar uma versão que me desse o ponto que eu tinha em mente para essa meditação. Procurei nas versões em língua portuguesa e não achei. Após procurar em algumas versões em língua inglesa, encontrei uma palavra que não vi nas outras versões que procurei. A palavra careless, cuja tradução é descuidado, ou seja, sem nenhum cuidado. Minha preocupação ao procurar esse termo é porque eu terei que dizer aos irmãos que os habitantes de Laís não estavam seguros coisa nenhuma. Embora a Bíblia diga que estavam seguros. Ora, se eles estivessem realmente seguros, os danitas não conseguiriam tomar a cidade com poucos homens. Por isso podemos afirmar que eles tinham segurança, tinham a cidade murada, tinham portas e ferrolhos, tinham tudo o que se poderia esperar de segurança para viverem bem, mas estavam sem cuidado. E o fato de estarem sem cuidado fazia com que tivessem uma falsa sensação de segurança. Existe a falsa sensação de segurança e existe a segurança de fato. Nós temos uma estrutura espiritual segura. O Senhor montou essa estrutura espiritual para nós. A estrutura espiritual que Deus montou para nós é tão poderosa que está escrito: aqueles que são de Deus o maligno não toca. 1 João 5,18. É uma estrutura espiritual poderosa que garante que, se você é de Deus, se Deus lhe conhece como dele, o maligno não lhe toca. No entanto, você não pode ser descuidado na caminhada. Nós temos uma estrutura eclesiástica segura. Na eclésia, por exemplo, tem o pastor, cuja palavra que sai da boca é a palavra de Deus, um alimento sadio e poderoso para nos fortalecer. Mas nós não podemos estar sem cuidado. Se nós não formos à igreja para ouvir, se nós não meditarmos, se nós não procurarmos ruminar essa palavra, não obteremos bons frutos. O Senhor garantiu que nunca estaremos sozinhos, mas, quando se está numa situação, no horário impróprio sem ninguém por perto, temos o Salmo 91 que dá, se você crer, garantia espiritual em todos os sentidos, em todos os horários. Pode ser que meia-noite não tenha ninguém com você, mas a palavra de Deus está lhe garantindo uma noite com segurança. Nas horas difíceis em que você tem dificuldades econômicas, dificuldades sociais, tem o Salmo 23. Nele você pode ler que o Senhor é o seu pastor e nada lhe faltará. E se você tem qualquer dificuldade física, se tiver alguém que chegue perto de você para querer lhe atingir de alguma forma fisicamente, e você olha para todos os lados e ninguém acode você, olhe para cima e o socorro certamente virá. Existe uma estrutura para que você esteja seguro. Mas você não pode deixar os cuidados de lado, senão você terá a falsa sensação de segurança como companheira. Muita gente tem essa segurança só na sensação. E tem muita gente que vai chegar naquele dia com essa falsa segurança e vai dizer assim: Senhor, eu fazia, eu pregava. E o Senhor vai dizer assim: vocês faziam tudo isso, mas vocês viveram em falsa segurança, com sensação de segurança, ao invés de estar de fato seguros, porque eu não vos conheço. Essa segurança de fato existe, nós precisamos tomar posse dela, e não está sem cuidado. Não havia nenhuma autoridade entre os sidônios. Na versão lida é dito que nem havia possessor que envergonhasse alguém, na NAA diz: nenhuma autoridade havia que oprimisse aquele povo. Cada um ali fazia o que queria. Eles faziam o que imaginavam, cada um à sua vontade. Naquele tempo dos juízes as pessoas viviam assim, desse jeito. Até o povo de Israel também vivia assim, cada um fazia o que entendesse. Tem gente que não gosta de ordem. Mas todas as coisas devem ter ordem. Tem uma cidadezinha na Califórnia, chamada Slab City, que não tem uma ordem pré-estabelecida.
A cidade é composta por uma coleção de trailers, barracas e estruturas improvisadas, habitadas por uma comunidade diversificada de pessoas que buscam viver fora das normas convencionais da sociedade. Nós, diferente deles, somos um povo que obedecemos uma ordem pré-estabelecida. Louvado seja o nome do Senhor nosso Deus. Toda vez em que as pessoas fazem o que querem, sempre algo vai dar errado. Lembra-se da rainha Esther? Lembra-se do rei Assuero? Ele promoveu uma festa. Um banquete, e nesse banquete todo mundo poderia fazer o que quisesse. Todo mundo poderia beber, comer. Ninguém poderia oprimir ninguém nessa festa. Aconteceu que Vasti fez uma festa paralela e olha o que deu. Sempre que não há uma ordem pré-estabelecida, a desordem impera. Os sidônios eram assim. Eles não tinham uma ordem pré-estabelecida. O que ocorresse ali seria resolvido ali mesmo da forma deles. Nós, diferente deles, precisamos aprender a gostar de ordem. Os habitantes de Laís estavam longe dos sidônios. Algumas pessoas ficam longe. Não querem aproximação. Não é bom que o ser humano esteja sozinho. Se começar nesse negócio de sozinho na sua mente, na sua subjetividade, repreenda e volte para o meio dos seus irmãos na sua congregação. Os sidônios estavam longe de todas as comunidades e não tinham o que ver com ninguém. Estavam bem longe e pensavam que não seriam incomodados por ninguém. Lê do engano. Foram dizimados. Existem pessoas que, como sidônios, dão de ombros para tudo. Com eles tudo o que está acontecendo não é com eles. Deveriam lembrar da fábula do rato. Um rato, olhando pelo buraco na parede, vê o fazendeiro e sua esposa abrindo um pacote. Pensou logo no tipo de comida que haveria ali. Ao descobrir que era uma ratoeira, ficou aterrorizado. Correu ao pátio da fazenda advertindo a todos. Há uma ratoeira na casa. Uma ratoeira na casa. A galinha disse: Desculpe, senhor rato, eu entendo que isso seja um grande problema para o senhor, mas não me prejudica em nada, não me incomoda. O rato foi até o porco e disse: Há uma ratoeira na casa, uma ratoeira. Desculpe, senhor rato, disse o porco, mas não há nada que eu possa fazer, a não ser orar. Fique tranquilo que o senhor será lembrado nas minhas orações. O rato dirigiu-se à vaca. E ela lhe disse: O que? Uma ratoeira? Por acaso estou em perigo? Acho que não. Então o rato voltou para casa, abatido para encarar a ratoeira. Naquela noite ouviu-se um barulho, como da ratoeira pegando sua vítima. A mulher do fazendeiro correu para ver o que havia pego. No escuro, ela não viu que a ratoeira havia pego a cauda de uma cobra venenosa. E a cobra picou a mulher. O fazendeiro a levou imediatamente ao hospital. Ela voltou com febre. Todo mundo sabe que para alimentar alguém com febre, nada melhor que uma canja de galinha. O fazendeiro pegou seu cutelo e foi providenciar o ingrediente principal. Como a doença da mulher continuava, os amigos e vizinhos vieram visitá-la. Para alimentá-los, o fazendeiro matou o porco. A mulher não melhorou e acabou morrendo. Muita gente veio para o funeral. O fazendeiro então sacrificou a vaca, para alimentar todo aquele povo. Na próxima vez que você ouvir dizer que alguém está diante de um problema e acreditar que o problema não lhe diz respeito, lembre-se que quando há uma ratoeira na casa, toda a fazenda corre risco. O problema de um é o problema de todos. E o ratinho, lá preocupado com a ratoeira, ficou vivo. Dito isso, dado um pouco de riso, lembra de Elias? Elias fugiu e ficou sozinho na caverna e Deus o achou e disse: Volta para o lugar que você estava, eu quero você no meio do povo. Quando ele estava sozinho na caverna, o Senhor não estava no fogo. O Senhor não estava no fogo quando Elias estava sozinho. Mas quando ele estava no meio do povo fazendo a obra de Deus no Monte Carmelo, o Senhor estava no fogo. Basta você estar no meio do povo que o Senhor está sempre no fogo, sempre. Isso porque quando Deus vê o povo reunido, ele opera coisas gloriosas. Deus gosta de reunião. Ele gosta de povo junto, organizado e ordenado. Lembram-se dos discípulos? Jesus morreu e todos os discípulos ficaram desanimados, sentindo-se sozinhos e resolveram pescar. Sozinhos no mar, não pescavam nada, só água por todos os lados, aquela frieza, aquelas redes, aquele sacrifício, sozinhos. Mas então Jesus apareceu, o chamou, Jesus tinha fogo aceso e peixes na brasa e juntos comeram. Em outra ocasião, estavam todos reunidos no mesmo lugar e o fogo desceu sobre eles. Isso porque o Senhor gosta quando o povo dele se reúne. Louvado seja o nome do Senhor nosso Deus. O Senhor tem interesse na congregação e nós devemos ser agregadores.
Agregue o quanto você puder. Tenha a visão do servo que disse: Senhor, a casa está cheia, mas ainda há lugar.